Olá, queridos amigos que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao nosso canal da Casa dos Espíritos e do Recanto Vovô Antônio. Então, será um prazer fazermos aqui mais um Evangelho no Lar, mais um momento de reflexão e com certeza vai trazer melhorias muito importantes para nós, para o nosso crescimento pessoal e principalmente espiritual. Então, o nosso tema está aqui no capítulo 13 do Livro dos Espíritos, Progresso da Legislação Humana. Serão lidos, então, os itens 794 até 799 pelos nossos amigos Simael e Gisele. Assim, meus amigos, vamos agora, então, mentalizarmos uma prece sincera em agradecimento por estarmos aqui nesse momento e pedirmos de coração todas as energias e os ensinamentos necessários para que o nosso coração receba todos esses ensinamentos, toda essa luz e que possamos realmente nos melhorarmos. Então, assim, nós damos início às nossas leituras de hoje. Muito obrigada. Olá, iremos fazer a leitura do Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, na parte da Lei do Progresso, no item Progresso da Legislação Humana, questão 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta: ela o poderia, se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Questão 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Comentário: a civilização criou para o homem novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas sob a influência de suas paixões condenam a lei natural, e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pôde consagrar na infância das sociedades o direito do mais forte. Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual das coisas? Resposta: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Como podemos trazer da leitura, né? Ele faz o comparativo da lei natural com as leis que as sociedades humanas fazem, né? E há de se levar em consideração que cada país tem sua legislação própria, né? E aí ele traz a questão da lei humana ter divergências, né? Ela, ao mesmo tempo que ela não acompanha a lei natural, ela também tem uma característica de ser progressiva, conforme a sociedade vai tendo melhor entendimento, conforme a sociedade vai avançando,
essas legislações vão se alterando e vão ficando mais democráticas no sentido que ela abrange todas as pessoas, né? E isso vai variar de acordo com a cultura, com a população que está naquele local, naquele momento. Então ela tem ela tem essa variação entre civilizações. Temos países que têm legislações mais modernas, mais avançadas, mas quando se fala da parte penal dessas leis, temos países mais atrasados, né, com pena capital, e outros que não. Mas que, de qualquer forma, a maior parte delas aconteceu uma situação ruim, ou uma pessoa fez um mal para outra. Aí você tem uma lei para punir a pessoa sobre aquilo. E poucas se vê sobre legislações que, vamos lá, vamos implementar uma política pública que todo mundo vai ter emprego. Aí você evitaria a questão de roubo, assalto, porque as pessoas não têm trabalho. Então, ele começa a trabalhar sobre esse assunto, né? Em vez de trabalhar formas de você evitar que o mal aconteça, você tem o que tem de mais forte é punir depois que o mal aconteceu. Então isso ainda é da natureza humana, né? A gente não consegue trabalhar para evitar que uma situação aconteça, mas somente toma uma ação reativo, toma uma ação após um mal ter acontecido. É o que dá para a gente entender da leitura de hoje. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham e fiquem com Deus. Dando sequência ao nosso estudo de hoje, eu vou ler das questões 797 a 799. Influência do Espiritismo sobre o progresso. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Resposta: isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará muitas outras. Espera. 798. O Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhado por algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas daqueles tempos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento da incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida
que do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que se lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem que edificar. 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. A influência do Espiritismo sobre o progresso. Se o Espiritismo veio para trazer as leis, a aplicação das leis da justiça, do amor, da caridade, relembrando a mensagem de Jesus, para que nós tirássemos um pouco os olhos das necessidades materiais, nos lembrando que a vida não termina aqui. E, portanto, nós precisamos trabalhar no burilamento do nosso espírito. Nós precisamos evoluir, precisamos crescer, precisamos modificar atitudes, pensamentos, sentimentos que não nos fazem bem e não faz bem àqueles que estão à nossa volta. Se individualmente o Espiritismo, baseado na fé raciocinada, nos auxilia a progredir espiritualmente, que alterações ele não vai fazer sobre a humanidade como um todo, sobre o progresso da humanidade? Nós partimos ao mesmo tempo dessa busca pelo aprimoramento espiritual do indivíduo e também pelo aprimoramento espiritual das comunidades onde estamos inseridos, nas ações que são praticadas, que são desenvolvidas, que são projetadas a partir de espíritos que trazem essa boa vontade para a mudança. É claro que, assim como o nosso desenvolvimento individual é lento, o desenvolvimento coletivo também. Mas, como os espíritos nos lembram, já evoluímos bastante, já estamos em uma outra fase do nosso desenvolvimento, tanto nas leis morais quanto nas leis da Terra. Então, que a gente continue buscando esse aprimoramento. E assim, amigos, após essas leituras, vamos primeiramente aproveitar esse momento final para agradecer e pensarmos que a maior lei de todas as leis, né, que nós tivemos hoje como tema das nossas reflexões, é a lei do amor e a lei do progresso. São grandes, na verdade, grandes temas que estão muito ligados. Então, que nós possamos hoje novamente agradecer por esse momento, por essa encarnação, por essa oportunidade, e que nós possamos caminhar com passos sempre mais firmes, sempre mais perseverantes. Então, a cada um que esteve aqui hoje, que seja muito abençoado, que Deus os abençoe, que Jesus os fortaleça e que possamos, pouquinho por vez, cada lição tomada, cada lei aprendida, progredirmos. Então,
Nós aqui agradecemos a sua atenção e o esperamos no nosso próximo Evangelho. Que assim seja.